apoia, dentre a população palestiniana, o governo português apoia as extremistas, as terroristas, porque há diferença. Acredita que esta posição do governo português é um apoio indireto ao Hamas? E isso é apoio, isso é prémio para terrorismo. Vamos regressar à análise com os nossos dois convidados. Francisco Pereira Coutinho, relativamente a estas palavras do embaixador de Israel, gostava de ouvir a sua leitura, esta postura, enfim, em duas dimensões. Por um lado, de forma repetida, negou a situação dramática da fome na faixa de Gaza, gostava de ouvir sobre isso, e também este comentário sobre o eventual apoio que pode significar o reconhecimento da Palestina a grupos armados terroristas como o Hamas. Enfim, não figura no documento, mas a Embaixada decidiu ter essa posição. Bem, em relação à primeira questão, é uma questão de facto. Eu vi o relatório do IPC, veio dizer esta semana que a previsão mais pior que tinham para a fome em Gaza se concretizou e a previsão que tinha era que 25% da população estaria numa situação de fome catastrófica. E, portanto, estamos a falar do IPC, que é uma entidade reconhecida por toda a gente como fidedigna e, portanto, não é propaganda do Hamas, há uma situação de fome em Gaza. Isto é factual. E quem negar isto é um negacionista. Desculpem lá, não há outra forma de dizer o contrário. Em relação à questão desta argumentação do embaixador de Israel, ele faz o seu papel, mas, francamente, não reconhecer a Palestina significa premiar a extrema-direita messiânica em Israel que quer anexar a Cisjordânia. O Tribunal Internacional de Justiça disse, em julho do ano passado, que a ocupação de Israel tinha que terminar, era ilícita. A Assembleia Geral deu a Israel até setembro para sair da Palestina. E o que é que fez Israel neste último ano? Construiu mais colonatos. Sim. Isto é uma violação flagrante do direito internacional. Estamos a reconhecer o Estado da Palestina, vamos estabelecer relações diplomáticas com a autoridade palestiniana. A autoridade palestiniana veio dizer que o Hamas tinha que se desmilitarizar, aceita a desmilitarização da Palestina, repito, aceita a desmilitarização da Palestina. Tivemos 22 países árabes a dizer exatamente isto, a condenar o Hamas e dizer que o Hamas não tem qualquer futuro político em Gaza. Francisco, estão reunidas as condições para alargarmos os acordos de Abraão. Agora, é preciso combater a extrema-direita messiânica em Israel e combater este governo de Israel que não quer uma solução de dois Estados e vai utilizar o Hamas e esta guerra para perpetuar o conflito. E este é o problema. E por isso o governo português fez muitíssimo bem em reconhecer a Palestina, porque simbolicamente mostra que o caminho que existe neste momento não nos leva a lado absolutamente nenhum. Aliás, pelo menos abrir a janela de oportunidade ao reconhecimento da Palestina se forem cumpridas uma série de condições. Sim, até porque ainda não houve nenhum reconhecimento. Sim, João Anes, efetivamente, em relação a isso, em relação a estas declarações, gostava de ouvir sobre a posição da Embaixada, enfim, que replica naturalmente a posição oficial do governo de Israel, mas ao mesmo tempo, se perante todas as imagens que temos visto, se perante todos os relatórios, falava o Francisco Pereira Coutinho do relatório do IPC, mas também, por exemplo, os Médicos Sem Fronteiras, a ONU, todas as principais entidades acima de qualquer suspeita, falam um cenário catastrófico, fome em massa na faixa de Gaza. É aceitável que o embaixador de Israel diga que não passa de propaganda do Hamas, que depois é replicada pela imprensa, que é um megafone dessa propaganda de um grupo terrorista? Bem, em primeiro lugar, longe de mim estar num Estado de Direito Democrático e estar a cancelar as declarações de qualquer membro, de qualquer pessoa neste país e, portanto, o embaixador de Israel tem direito à sua liberdade de expressão e de exercer aquilo que é a comunicação oficial do seu país. Tanto é que aqui na CNN quase 30 minutos. Sim, sim, exatamente, justamente por isso. Portanto, eu respeito o direito do embaixador de Israel de dizer aquilo que bem entende, como tivemos muitos embaixadores portugueses na questão de Timor também a enfrentar muitas situações, nomeadamente a incompreensão de muitas pessoas, na altura até no mundo árabe, que estavam mais próximas da posição da Indonésia, isto na década de 90. E, portanto, gosto pelo menos de tentar compreender todas as perspectivas e aceito que ele tenha essa perspectiva. Agora, concretamente aos pontos. Relativamente à questão da humanitária em Gaza, eu já disse várias vezes em comentário e mantenho a minha posição, que a militarização da ajuda humanitária que Israel fez, independentemente de podemos concordar ou não com os motivos pelos quais o fez, não está a conseguir resultar no sentido de resolver a questão humanitária por forma a que a população de Gaza possa ter o apoio que necessita. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que é urgente haver uma decisão e haver uma interlocução com a comunidade internacional que permita que exista uma organização
que Israel também aceite, que não possa ser uma organização que tenha mais de 20 ou 30 casos de infiltração por parte do grupo terrorista ou Hamas, e algumas instituições da União Europeia têm esse problema neste momento, e portanto terá que haver aqui uma organização, do meu ponto de vista, com os Estados árabes e alguns Estados europeus que pudessem disponibilizar-se para garantir este apoio humanitário, para que não seja uma potência que faz parte do conflito com uma parte desta população a fazer esta ajuda humanitária, o que torna os pontos de entrega dessa ajuda humanitária focos de conflito, focos de combates, que resultam também em mortes. Não podemos só pensar na fome, temos que pensar também naqueles que acabam por ser os chamados danos colaterais, as vítimas dos ataques do Hamas contra estes postos de apoio humanitário e também vítimas da resposta israelita, que acaba também por provocar essas vítimas. E, portanto, isso tem que terminar de uma vez por todas. E não é do interesse, do meu ponto de vista, nem de Israel, nem de ninguém que isso continue. Relativamente depois à questão do reconhecimento do Estado da Palestina, vamos ser muito claros. Muito rapidamente. Se nós defendemos o direito internacional e defendemos as convenções que criaram o sistema internacional, nós sabemos que temos uma convenção chamada Convenção de Montevideo, que o Francisco conhece bem, porque dá aulas de direito internacional público, e que em 1933 explicou o que é que pode ser o reconhecimento de um Estado. Em uma entidade, para ser reconhecida como um Estado, tem que ter uma população permanente. Em Gaza existe, e na Palestina existe uma população permanente. Tem que ter um território com fronteiras definidas. Não existe acordo, e o que existe desde os acordos de Oslo e ainda antes é a obrigatoriedade destas duas entidades, Israel e as forças em Gaza e na Palestina, de negociarem bilateralmente e chegarem a um acordo sobre esses territórios. Não existe território definido em Gaza que ninguém aceite. Governo funcional neste território não existe. A autoridade palestiniana não tem eleições desde 2004. Gaza é governada pelo Hamas, que é uma organização terrorista. A autoridade palestiniana, que é a ex-OLP, continua a ter nos seus estatutos o não reconhecimento e a destruição de Israel, que nunca retirou. E para terminar, a capacidade de se relacionar com outros Estados. Para fechar. E embora aí a autoridade palestiniana reconheça e seja capaz, e já mostrou ser capaz de se negociar e de chegar a acordos com Israel, o que é bastante encorajador, isso não acontece com a Hamas, que continua a não reconhecer Israel. Portanto, 3 das 4 condições que são a base do reconhecimento de qualquer entidade como um Estado no mundo, concordemos ou não concordamos, estas são as características. 3 das 4 condições, do meu ponto de vista, não estão cumpridas. Isso não é manifestamente verdade, e eu sou professor de Direito Internacional, posso garantir que essas 4 condições são mais do que preenchidas, e há 150 Estados... Então eu vou ficar surpreendido e preocupado com o que os alunos estão a aprender. As condições estão preenchidas. 150 Estados consideram que essas condições estão preenchidas, e Portugal será o próximo. Aguardemos. Então não estás a dizer que não concordas com a minha opinião, não estás a dizer que não é verdade, não estás a dizer que o território está definido, os acordos de Oslo dizem isso, é que não dizem, tu sabes que não dizem. Em segundo lugar, a autoridade palestiniana é um governo que funciona, é um governo que tu reconhecerias. Tem um governo em Gaza. reconhecido. Então, os membros da autoridade palestiniana foram perseguidos, as suas famílias executadas em Gaza em 2015. Não têm controle sobre Gaza. Não te ponhas a falar sobre direito internacional, sobre assuntos que francamente não dominas. A sério, mas repara, tu também não ganhas nada, do meu ponto de vista, em não responderes aos meus argumentos com a informação que bem entendes e que eu respeito, apenas procurando utilizar essa posição de cátedra para refutar sem justificar. Deixa-me falar. E sem dar argumentos. Tem que ser um de cada vez, senão é difícil. A Convenção de Montevideo fala de 4 requisitos. Um povo, que é o povo palestiniano, um território, que é o território da Palestina, com as fronteiras de 1967, um governo, que é o governo da autoridade palestiniana, que é reconhecida por mais de 150 Estados, com quem tem relações diplomáticas. Estão preenchidos os 4 requisitos, qual é a dúvida? Isto é então em Gaza estão estabelecidos esses requisitos? A autoridade palestiniana tem ou não tem controle sobre Gaza? Não, repara, Chipre tem controle sobre o norte de Chipre. E não é por isso que nós não reconhecemos a República de Chipre. Pensa um bocadinho estás a mudar. Pensa um bocadinho antes de dizer disparate. Os acordos de Oslo, Francisco, que tu conheces, em 93 e em 95, e tu conheces muito bem, poderás falar com o embaixador Paulo Vizeu Pinheiro, que muita influência teve nessas negociações, e Portugal foi determinante nessas negociações. E, portanto, também não podes dizer que não o sabes, porque eu sei que tu estudaste. E sabes perfeitamente que os acordos de Oslo, que foram os últimos acordos verdadeiros entre estas duas entidades, proíbem ações unilaterais que coloquem em causa negociações bilaterais
unilaterais entre israelitas e palestinianos. E o que está a acontecer com este processo de reconhecimento são ações unilaterais por potências que também participaram nessas negociações, que estão agora a interferir nesses acordos de Oslo. Portanto, mas pelo menos assumam que querem foram acabar com os incumpridos por acordos de Israel, Oslo. diziam que o Estado palestiniano tinha que ser formado em 5 anos. Os acordos de Oslo dizem que o Estado palestiniano tinha que ser formado em 5 anos. Onde é que está o Estado palestiniano? Este governo de Israel violou os acordos de Oslo. Não reconhecer a Palestina é justamente premiar quem violou os acordos de Oslo. Foi este governo de Israel, Benjamin Netanyahu, toda a sua carreira política foi feita para violar os acordos de Oslo. É absolutamente absurdo e ridículo vir falar dos acordos de Oslo quando Israel os violou de uma forma grosseira. Não os implementou. Estás a negar, do meu ponto de vista, não estás a reconhecer outras iniciativas também muito importantes, como a Arab Peace Initiative, que existe já há mais de 20 anos e que neste momento são os mesmos países que criaram a iniciativa Árabe para a Paz, que tem como nos seus principais 5 pontos para a paz com Israel, que levaram aos acordos de Abraão, versão 1, e poderemos vir a ter a versão 2, o reconhecimento do Estado da Palestina. E isso, do meu ponto de vista, não há acordos de Abraão. Tiveste uma declaração. Repara, deixem-me só interromper. Mais à direita, mais extremistas em Israel, desse reconhecimento, do meu ponto de vista, será sempre uma condição que a Arábia Saudita e que os países árabes, que são os mesmos que estão a apelar à desmilitarização em Gaza. Vou falar eu, porque eu deixei-vos, acho que já ficou claro, eu acho importante que os dois mantivessem, enfim, eu não cancelo os argumentos posição. Do Francisco. E o Francisco penso que também deixou clara a sua posição, mas deixe-me só trazer aqui, porque o Francisco Pereira Coutinho estava a falar, por exemplo, da questão dos colonatos, etc. Vou trazer também esse ponto. A verdade é que em maio, João e Francisco, o Estado israelita, o governo de Israel, anunciou a criação de 22 novos colonatos na Cisjordânia. Portanto, de alguma forma, realmente há aqui eu estou em uma situação... desacordo com essa decisão. Os acordos de Oslo foram violados por este governo de Israel de uma forma flagrante e grosseira. Trazer os acordos de Oslo como um empecilho ao reconhecimento da Palestina é delirante, é mirabolante. Quer dizer, Israel está a violar os acordos de Oslo, está a construir colonatos, tem que sair da Cisjordânia. E haja os meus comentários com adjetivos, não com argumentos concretos. Eu compreendo, mas podes revisitar os acordos de Oslo para depois podermos conversar mais disso numa próxima oportunidade. Eu dou aulas sobre este assunto. Eu estou em profundo desacordo com a construção de mais colonatos na Cisjordânia. Sempre estive e mantenho. Isso não impede que eu consiga olhar para o sistema internacional, para as convenções, para os acordos que foram eficazes durante muitos anos em manter uma situação de paz e uma evolução construtiva e consideram que a Palestina exigir e querer que eles se mantenham. 150 Estados. Há 150 Estados que consideram que os requisitos estão preenchidos. 150. Isto é um facto. Efetivamente, João, quem são os sujeitos primários? João, quem são os sujeitos primários do direito internacional? São os Estados. E há 150 Estados que consideram que aqueles requisitos estão preenchidos. É verdade que é um reconhecimento simbólico, porque a Palestina não vai conseguir exercer soberania sobre aquele território, porque Israel não deixa, ocupa. Mas que isso deixa-me só trazer aqui... Com isso, do meu ponto de vista, vamos subverter a Convenção de Montevideo. Eu não estou de acordo. Deixa-me só dizer isto. Há um procedimento internacional, que é o Latter Pact, que tem uma afirmação que eu acho absolutamente lapidar sobre este assunto. Ele diz o seguinte: o reconhecimento é a arma que os Estados têm e podem usar quando não concordam com uma violação grosseira do direito internacional. E é exatamente isto que nós estamos aqui a fazer. Estamos a reconhecer a Palestina porque é a única forma de dizer a Israel que não podemos aceitar que esta situação se perpetue. Não há outra solução. Eu espero que Portugal se fie nesse consenso esse consenso que tu pretendes exista em torno de um Conselho de Estado, tal como foi na década de 90 reunido o Conselho de Estado para determinar o reconhecimento de Timor-Leste, assim com fronteiras bem definidas e históricas, sobre o qual não havia dúvidas na comunidade internacional, em 1999, e esperemos que o Estado português saiba reunir então esse consenso e que dessa forma, de uma forma informada e de uma forma que, se calhar, professores de Direito Internacional como o professor Manuel Almeida Ribeiro, que bem conheces, possam também, com base nos ensinamentos desses grandes professores de Relações Internacionais e Direito Internacional Público, nós possamos então ajudar e que o Conselho de Estado possa verdadeiramente pronunciar-se com base em argumentos factuais. Muito bem. Acho que ficaram claras as vossas posições sobre este tópico que é seguramente complexo. Tivemos os mesmos professores. Francisco Pereira Coutinho e João Anes. Boa tarde aos dois. Obrigado. Obrigado. Obrigado.